Já riu, Atos, o suficiente. Ei. Quer Não acabar? entendi. Já riu o suficiente. Quer acabar o programa por aqui? Ah, meu Deus. Quer acabar por aqui ou não? Decida. Veja, eu estou feliz porque o Náutico entrou em campo na terça-feira, de vermelho e branco, e ganhou do Avaí. Então, felicidade total. Atos se refere à vitória do CRB sobre o Avaí na ressacada, Importantíssimo, Prates. importantíssima para o Náutico, porque o Avaí, se vence o jogo e vai a 23 pontos, tensiona muito aquela região da classificação que tem Ceará, Náutico, Cuiabá, Botafogo, tá? São os times que estão distantes hoje da briga pelo acesso, mas também estão seguros em relação ao rebaixamento. No entanto, se o Avaí tivesse vencido esse jogo, a gente estaria abrindo com isso, inclusive, Atos. A gente não estaria abrindo aqui com um tema mais subjetivo, digamos assim, relacionado aos treinadores. A gente estaria dizendo o seguinte: alerta vermelho. Alerta vermelho. O Avaí não é o Londrina. O Avaí não é o América. O Avaí não é a Ponte Preta. O Avaí é capaz de disputar com o Náutico, com o Ceará, com o Cuiabá uma vaga. Fugir dessa última vaga no rebaixamento, tá? Desse último corte. 5 pontos atrás, a margem é boa. Sobretudo nessa região do campeonato. A gente até já debateu, para quem viu o programa todo, acompanhou, para quem está só vendo o recorte do Náutico. Atos fez uma pergunta quando a gente estava olhando a classificação, e essa pergunta trazia esse desenho de uma zona de rebaixamento que pontua pouquíssimo. Esses dois times que são os perseguidores possíveis, já que esse ano, desde a 10ª rodada, tem 2 rebaixados, América e Ponte Preta, só tem 2 vagas em aberto. E Londrina e Avaí, nas 2 últimas rodadas, nem se movimentaram. O Náutico ali foram 2 pontos. Não fez nada. Fez 2 pontinhos ali, tá? E os caras zeraram. O Náutico com esses 2 pontos poderia estar em maus lençóis. Mas os caras estão travados e o Náutico vai para um jogo de oportunidade contra a Ponte Preta, tá? Ainda que existe uma diferença. Por mais que seja um saco de pancada absoluto, tem alguma diferença a Ponte Preta em Campinas e a Ponte Preta. Mas meu irmão, o último absurdo. jogo era 17 jogadores treinando, assim, tá... Os caras estão além do limite, assim. Mas eu não sei se melhoraram o gramado. O gramado beira o impraticável, né? Deu uma melhorada. Quando dá uma chuvada lá, complica. Teve uma sequência de jogos que eu fiquei assustado, mas o último jogo tá quase os aflitos ali. O último jogo, inclusive, foi o único que a Ponte Preta não perdeu numa série enorme, tá? Dentro de casa. A Ponte Preta empatou com o Atlético, aí antes tinha perdido do CRB. Não, desculpa, tinha perdido do Goiás, perdido do Criciúma, perdido do Novo Horizontino e perdido do Cuiabá. Agora, detalhe. Os jogos duros. Ninguém chega lá e faz 3-0, né? Todo mundo sofre em algum momento do jogo, Atos. A Ponte Preta, os jogos da Ponte Preta, assim, eles se auto-sabotam demais. Às vezes eu tô acompanhando o jogo, às vezes eu não tô acompanhando o placar. Do nada, expulso da Ponte Preta. É a coisa mais recorrente que tem, às vezes é no primeiro tempo. Então isso é sempre um dificultador a mais, fora os gols no final dos jogos. Pô, quem não viu que o Criciúma fez gol no final do jogo lá, o Operário agora recentemente fez gol no final do jogo. Então é um time que ele tá passando por todos esses contextos. Eu nem posso dizer que é o roteiro de um rebaixado, porque já está rebaixado. É um roteiro de uma saga de sofrimento, na verdade, que o torcedor da Ponte Preta está passando. Agora, o que Cássio ressaltou sobre ter 17 jogadores à disposição, tá? Então o banco vai estar reduzido. O banco, 17, 6 jogadores no banco. Não sei se até a viagem, na verdade, lá, se até o jogo aparece mais alguém volta, mas assim, era um treinamento só com isso. Viu a história do lateral esquerdo, do Kevson? Lateral que era do Sport no ano passado, inclusive. Ele tava com a proposta para sair de um time de Portugal e tal. O empresário, aí pro último jogo, né? O empresário disse: não vá pro jogo, não. E ele meio que, porra, se eu não for pro jogo, já tá tão lascado aqui, só com
18, 17 jogadores, vou pro jogo. Foi pro jogo, se machucou. Perdeu vai a pra proposta. Portugal. E eu tô Algo acompanhando, né? pairando ali É. que é complicado. Aí acompanhando essas informações que vem de Campinas, a gente não. Essa informação que eu tô chegando. A gente não sabe se na prática vai ser só esses jogadores mesmo à disposição. Mas eu cheguei a ler uma notícia, acho que foi até do Roçafa, sempre cobre ali os times de Campinas. Muitas informações que o Roçafa sempre coloca no Twitter. E deu conta que a Ponte Preta só ia treinar na academia até o dia do jogo. Veja só, isso para mim é mais impactante do que ter só 17 jogadores à disposição. Porque vocês vão fazer treinamento durante a semana, o que aumenta a necessidade do Náutico de vencer esse jogo e também a pressão, né? Porque não é possível que o Náutico não vai conseguir vencer de um time de crossfiteiro. Porque se passar a semana toda só treinando na academia, para mim deixa um pouco de ser um time de futebol, né? Totalmente, tá? Deixa eu trazer, antes de a gente voltar para esse tema, um outro recorte daquele quadro que a gente trouxe no início, descendo um pouquinho, tá? Tirei a primeira linha ali, onde estão os 4 primeiros colocados, e estou colocando do quarto até a parte que existe disputa, né? Dentro da zona de rebaixamento. Não adianta eu fazer quadradinho, quadradinho, quadradinho aqui. Eu tenho que fazer 2.000 quadradinhos até chegar no América Mineiro e na Ponte. Essa é a distância que esse tipo de classificação que a gente faz consegue dimensionar. Existe um longo espaço separando o Náutico do G6, tá? Já são 7 pontos separando e 5 pontos distanciando da zona de rebaixamento. Por N motivos, Atos, por N motivos, não só o empate, porque o empate contra o Criciúma foi um bom resultado, tá? O empate contra o Atlético Goianiense veio com mínimos recortes de competitividade do Náutico, né? Um saldo muito negativo relacionado à atuação. E eu percebi, talvez da forma mais forte até aqui, mesmo não tendo sido um resultado horroroso, faz parte ali dos pontos perdidos da vida no campeonato, eu percebi a mais clara sensação de que a chave virou por completo. Fazendo essa pergunta para você agora, eu não sei se havia um temor da vitória do Avaí, que encostaria a zona de rebaixamento. Quando a gente olha esse cenário aqui, 7 para o G6, 5 para o Z4. Isso muda alguma coisa ou aquele sentimento pós-jogo de que é buscar os famosos 45 pontos, que talvez nem sejam necessários esse ano. Raramente tem sido, mas, sei lá, passar dos 40 pontos, simplesmente não cair, é o que resta realmente de objetivo e que vai exigir um pouco do Náutico até para conseguir concretizar, Atos. É isso, é conseguir a pontuação para poder garantir a Série B do ano que vem. Eu acho que esse senso de urgência, Fred, vem por 2 motivos. Primeiro, o Náutico continua colocando em campo um time com pouca capacidade de conseguir chegar a uma vitória, porque tem lacunas muito grandes. O Náutico, para quem não acompanhou o jogo, estava jogando com o Reginaldo de ponta. Não à toa, foi o pior em campo. E depois o substituto dele foi o segundo pior em campo, que foi Vitor Andrade. Então, isso traz esse senso na torcida. E também o fator de que o Náutico precisa fazer esses pontos não é durante o restante do campeonato, não. O Náutico precisa fazer esses pontos para as próximas 7 rodadas, 8 rodadas. Por quê? Porque é quando tem os jogos mais acessíveis do Náutico. Antes daquele corredor polonês que dizimou a campanha do primeiro turno, né? Exatamente, porque se deixar para fazer ponto, vamos dizer que o Náutico passe por esse período agora dos próximos 8 jogos, que foi quando o Náutico até fez a maior parte dos pontos dele no primeiro turno, que são jogos acessíveis. Digamos que o Náutico vá mais ou menos ou vá mal. Veja só, vai pontuar para se livrar do rebaixamento dentro do corredor polonês, que já foi muito mal no primeiro turno. Então eu acho que é isso que está deixando no torcedor esse senso de, olha, a gente tem que fazer 45 ou a pontuação para escapar, mas é agora. É agora. Tá tudo muito urgente no Náutico por causa disso, por causa
da tabela que bota os melhores jogos agora. Perfeito, tá? Eu vou, inclusive, Atos, trazer dentro de instantes essa tabela, mas só para a gente fechar a conta do saldo que ficou na torcida, a gente também tem o quadro, tá? De reações da torcida do Náutico depois, tá, do empate em casa. 45 pontos e brigar para não cair é um dos A eixos, parte tá? negativa, ela sempre chama muita atenção, né? Por exemplo, Borassi, boa aquisição, tão pequenininho. Eu achei tão interessante a participação de Borassi, mas assim, mas como é completamente inundado a crítica do que você pega. Por exemplo, onde é que tá aqui Cauã Maranhão? Isso Nem tá. nem Nem tá. aparece. Tipo, o Náutico pega um jogador da base que mete 3 gols em 5 partidas, nem aparece. Borassi, que fez uma partida bem interessante com o Atlético Goianiense, bem pequenininho. Mas, ou seja, a crítica, ela acaba tomando conta do debate. Mas, por vezes, é mais uma reação mais colérica da torcida do que o que realmente aconteceu. O Náutico teve muitos problemas naquele jogo, mas eu acho que assim, que você consegue extrair pelo menos algumas coisas positivas também, né? Inclusive, esse faz o gol e se esconde, porque ninguém usa o termo se esconde pro time. Tem risco de ser para Cauã, Maranhão? Pelo contrário, o cara não se escondeu de jeito nenhum. O cara brigou o jogo todinho, fez Tá, pedido. porque é muito raro esse se esconde, normalmente mas- encolhe, mas né? eu acho que é assim, que não se encaixa pra cá o Maranhão Não, de não. jeito nenhum. Tá. Não, de jeito nenhum. Calma, Maranhão fez o melhor jogo da carreira dele, assim. Foi um jogo que impressionou muito, porque exclua o gol, o Pode ser restante do Náutico jogo de como um Calma todo. Maranhão. Sim, é porque o esconde é muito raro, normalmente Não, encolhe. mas não tem nada a ver, não. O restante do jogo foi muito bom. Calma Maranhão destruiu o zagueiro lá que marcou ele, o quarto zagueiro lá do time Atlético. do Atlético. Atlético Goianiense. Então, mas eu Outra coisa, fiquei Atos. surpreso. Veja, as dos aqui, ó. Léo Índio, que foi bem também, ó. Bem pequenininho. As partes positivas, como assim? Como elas são completamente ignoradas, assim. Cauã Maranhão nem aparece. Desculpa, Mas, fala, Atos. mas veja, não está refletindo a realidade, tá? O não aparecer. É isso que eu queria dar destaque. Não tá mesmo. Eu vi muito Provavelmente, debate. e provavelmente isso aconteceu, eu acho que até o perfil lá pode fazer um ajuste, isso aconteceu porque todo mundo coloca a grafia do nome de Cauã Maranhão. Não, mas de uma maneira diferente. ele capta os Geralmente se capta ele Cauã capta, com o T, com N, o cara. Mas talvez ele não fez o ajuste, porque veja só se falou de Cauã Maranhão. Só, Veja, inclusive, se falou num tom muito que eu de Cauã não gostei Maranhão. muito, que é falando sobre venda do jogador. Isso quer dizer, se falou a salvação muito um financeira. pouco depois, tá? Já fora do É. contexto do jogo, né? Exatamente. Mas isso porque é o esse debate. contexto do jogo. Não, eu sei, mas aí, pô, ele fez na hora que acabou, assim. Mas eu acho que é assim. Mas ele foi o melhor, Acontece, ele foi o Fred. melhor Sim. em campo. A chance do jogo não ter se falado de Cauã Maranhão é. Ok, eu tô dizendo, não, tô dizendo que esse debate. Veja só, o Atos falou do debate da venda. Eu acompanhei esse debate da venda. Esse debate da venda foi ontem, pô. Não, mas o debate antes da venda, o debate sobre Cauã Maranhão, ele não começa só com isso, não. É assim, eu acho que na hora que se falar do jogo, não tem como não ter falado dele. Porque, Fred, Cauã Maranhão não é que ele foi só o melhor em campo. Ele foi o melhor em campo 5 vezes acima do segundo. E da posição que o Náutico tá mais carente ali de ser travante. Por exemplo, Paulo Sérgio não joga, Derek do Rei. Aí de repente vem um menino da base que tava emprestado do Piauí, volta, tava artilheiro da Série D. Aí o cara vem, começou fazendo gol, participando do banco, já vira titular. Com 6 minutos já deixou um gol assim. Chamou muita atenção. Todo mundo foi até pesquisar. Quando o contrato? É 27. É o contrato de Cauã Maranhão. Pode ser, pô. O cara, é um jogador que chega no momento que ele pode salvar o Náutico 2 vezes. Salvar o Náutico na parte ofensiva dessa campanha e na parte financeira numa negociação no fim do Brasileiro. Enfim. Xinga ele aí, Atos. Xinga Cássio aí, sugerindo vender. Pós-brasileiro disso. Não, mas Atos, obviamente, Atos nem pós-brasileiro. Bloqueou gente, xingou, porque ele não tem coragem de fazer isso aqui na sua frente. Mas eu tive o cuidado de falar o pós-brasileiro. Tanto que eu coloquei 2 caminhos. O caminho do Náutico de não ter o atacante rendendo, já Paulo Sérgio, por exemplo, machucou de novo, e ter essa parte financeira. Inclusive, Fred, Cássio abordou o assunto da maneira correta e ele pode abordar esse tipo de assunto como analista, comentarista. Já vou fazer um gancho para você até mudar a tela, tá? Quem não deveria
fazer isso, e foi isso que me irritou, tá? É Guilherme dos Anjos. Eu acho que não foi de bom tom Guilherme dos Anjos, que há 3 semanas atrás, o pai dele na coletiva passou uma imagem até crítica ao próprio Cauã Maranhão. Não ficou legal, porque ele faz a coletiva onde ele defende Derek, que é um jogador muito questionado na torcida, porque Derek fez um jogo mais ou menos, ele valorizou tudo que Derek fez em campo e ainda pontuou falhas de Cauã Maranhão. Disse que Derek fez uma jogada e Cauã Maranhão, em vez de ir para o primeiro pau, foi para o segundo, depois pontuou outra coisinha ali e tal. E já 2 coletivas que ele fala assim, ele não é um centroavante. Porra, a quantidade de sustentação que Cauã Maranhão fez no último jogo em cima dos zagueiros adversários, eu não vi nenhum jogador do Náutico fazer a temporada toda, inclusive o próprio Derek, que foi eles que trouxeram. E, depois disso tudo, Cauã Maranhão salvando praticamente o emprego deles. Eu acho que eles devem ouvir isso, devem achar um absurdo, mas é a verdade, tá? Com certeza. Vocês têm que encarar a verdade. Vocês não gostam de ser contrariados, não gostam de escutar a verdade, mas Cauã Maranhão salva o emprego de vocês. Porque contra o Londrina, Cauã Maranhão fez gol. Esse último jogo, Cauã Maranhão fez gol novamente. E aí, Guilherme vai para a coletiva. Quase rendeu um ponto no Rei Pelé também. Isso. E Guilherme vai para a coletiva e passa um tempo falando sobre não, porque a venda de Cauã Maranhão, porque pode dar uma receita para o clube, disse que estava atendendo pessoas procurando saber números de Cauã Maranhão. Veja, Cauã Maranhão não pertence a Guilherme dos Anjos, não. Inclusive, eu tenho certeza que ele está falando isso para lá na frente, caso aconteça uma venda, eles vão colocar na retórica deles que deixaram algum dinheiro para o clube. Aonde ele deveria estar mais preocupado era em estar falando sobre as dívidas que eles estão deixando nesse momento. Porque o Náutico dispensou 10 jogadores, o Náutico não, eles. Eles dispensaram 10 jogadores e desses 10 jogadores, uns 5 já apareceram com ação na justiça. Felipe Saraiva já apareceu com ação na justiça. Arthur, que não jogou nenhum jogo, já apareceu com ação na justiça. O mais recente agora, Ramon Carvalho apareceu também. Então, eles deveriam estar mais focados. Quer dizer, eles até citaram isso e conseguiram minimizar. Eles disseram que isso é comum em clube de futebol ter custo com rescisão. Eu acho que 10 é muito. Porque o trabalho deles deveria ser alocar alguns jogadores. Inclusive o próprio Sport, né? O próprio Sport está conseguindo alocar muito jogador. Por que é que eles não estão conseguindo? Incapacidade de alocar jogador no clube ou porque contrataram jogadores muito abaixo da média que ninguém se interessa? Tá aí o questionamento. Ao invés de ficar preocupado em estar querendo vender Cauã Maranhão. A gente tem esse conflito que é muito forte nesse momento entre a torcida do Náutico e a dupla pai e filho, Hélio e Guilherme dos Anjos. Pegou muito mal a coletiva dele. Mas, como quem vai pra coletiva é Guilherme tá levando o hate, né? Guilherme tá sendo um para-raio. Não, os dois Ele vai às eles vezes. ficam se alternando. Os dois vão. Tá. Mas, nesse caso, Inclusive, durante essa semana, a gente tá gravando esse raio-x aqui na terça-feira, dia 11 de agosto. Na verdade, para ser sincero, a gente acabou de passar de meia-noite. 7 minutos. Já estamos adentrando na quarta-feira, dia 12 de agosto. Nessa quarta-feira, Fred, até para o torcedor do Náutico conseguir acompanhar, vai ter uma coletiva de Hélio dos Anjos. perfeito. Então, eles estão sempre se alternando, cada um faz um. Num ambiente mais controlado, né? Isso, Um ambiente de CT é um ambiente mais controlado do que um ambiente de jogo. O jogo tem muito mais gente credenciada, tá no CT o cara já sabe quem as coisas estão mais mapeadas. Mas Hélio vai às vezes Mas a também em alternância coletiva, né? acontece, Em jogo, né? alternância também de jogo também. Eu já vi Inclusive, Hélio falando em jogo também. Eu uma tenho visto alternância Guilherme mais, mas bem grande. ele fala. Mas Guilherme virou alvo acima de Hélio nesse momento, tá? E um termo que aparece nesse levantamento, né? Ele é um termo muito repetido. Arrogância absurda. Que linka com fala como se fosse maior do que o clube. Exatamente. Que tem a ver com arrogância também. Defende seus enormes egos, Arrogância. arrogância sem resultado, nepo treinador, se acha Mourinho, Se não fosse o pai. filhinho de papai, se não fosse o pai. Atos, virou pessoal, assim, chegou naquele nível do ranço pessoal da torcida com Guilherme dos Anjos. Só antes de Elton responder, tem uma última aqui que também linka com isso, que é exatamente a frase que ele fala, que talvez puxe tudo isso. Enquanto a gente estiver aqui,
vai ser assim. É. Então, assim, é um negócio assim, tapa na mesa e diz, aqui, achando ruim, quando eu vai estiver aqui, continuar. assim, É. acabou-se. Fred, é difícil responder, Fred, se o ranço da torcida chegou a um nível que não tem como retroceder. É. Mas independente do impacto que isso tenha na torcida, é bom deixar claro que a dupla ela tem um ranço em uma parte mínima da torcida e, na verdade, numa parte política, né, que é a oposição política do Náutico, consolidada desde sempre, tá? Desde sempre. Desde Sim, eu que eles acompanho. chegaram, Sim. eles não toleram os dois por causa do passado, da época que eles foram treinador na gestão de Edno e Diógenes. Mas está se criando essa imagem da torcida. Eu acho que isso está se criando mais com o Guilherme, mas também tem um pouco com o Hélio também. Um pouco não, um tanto com o Hélio, tá? Eu não sei se isso é o suficiente para poder não ter mais volta ou se pode retroceder um dia. Eu fico pensando, e se tem uma sequência de vitórias? Isso. O torcedor pode colocar em segundo Isso. plano? Pode. Mas o que me preocupa, na verdade, Fred, não é a relação da torcida com essa imagem dele. Isso aí está colocado, isso aí não é nada de bom para ele. Você ir para uma coletiva aonde 99, inclusive o próprio Portal do Esporte, em outro slide de dado que ele colocou como 90%, salvo engano, não, 80% de visão negativa, mas de positiva era 1,5% sobre a coletiva Sim. dele. Então, veja, como é que você vai para uma coletiva aonde só tem 1,5% de comentários positivos em relação à sua coletiva? Alguma coisa você errou. Inclusive, o Guilherme, que gosta muito de ler esse tipo de literatura de terceiro escalão, né, de autoajuda, de coach, ele sempre bota lá quando está no voo. Eu acho que ele só lê quando tá em voo, né? Porque ele só tira foto assim quando vai pegar um avião. Ele sempre tirou uma foto, não sei o que, do líder, o líder que controla massas, um monte de coisa. Eu tenho certeza que nenhum desses livros está ensinando ele a ir para uma coletiva e ter 98,5% de rejeição, né? Então, eu acho que isso aí ele já falhou. Mas o maior problema para mim nisso é como isso está refletindo dentro do futebol do Náutico. E aí é muito difícil você ter a temperatura, porque as informações eles são muito blindados. O departamento de futebol do Náutico tem um nível de blindagem alta, apesar de que eles acham que não. Porque quem faz o futebol do Náutico é o Guilherme, sua comissão, aí tem um diretor, que é Ítalo Braga, e tem a figura do presidente, que nem sempre vai estar todo momento dentro do futebol, vai estar em alguns momentos da semana. Isso é um ambiente muito fechado, que fica difícil de a gente saber como é que isso está refletindo no dia a dia, como isso está refletindo no resto do grupo, apesar, como eu disse, que eles acham que não, né? Que eles acham que o Náutico ainda sofre com muito vazamento, né? Enfim, há 3 semanas atrás estava apontando o dedo para jornalistas, para Cláudia Santana, que faz o Timbucast e é do GE. E é isso. Esse custo, Fred, Hélio e Guilherme, eu acho que está num nível alarmante. É algo presente hoje. É algo que você olha e diz: o custo não está não tá barato, não, está caro. O Náutico vive em alerta, pô. O Náutico vive em crise. O Náutico não consegue baixar a temperatura. O Náutico passou 2 semanas sem jogos. Eu até brinquei, porque o Sport tinha tido uma notícia ruim, a jovem foi lá conversar com o grupo. No Santa, a mesma coisa lá, a torcida organizada do Santa estava em rodinha junto lá com o grupo, o treinador foi demitido pelo executivo, aquela confusão toda. Aí eu, com minha boca de praga, fui lá e coloquei assim: os rivais em crise. Aí expliquei um pouco das duas situações. Eu disse: era tão bom que o Náutico ficasse com um pouco de paz, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. No dia seguinte teve o caso de Dodô. No dia seguinte. E de lá para cá, você vê que a temperatura está sempre em alta nas coletivas. Parece que eles não combinam assim, já que eles sempre vão de forma aleatória no modo de falar, né? Porque um vai, depois o outro vai, depois o outro vai para a coletiva. Né? Alternada. Eu acho que eles poderiam conversar assim: vem cá, e se a gente for para essa coletiva e não tratar de nada polêmico? Baixa E o não tom, dá né? bordoada. Dá um passinho para trás, é sempre válido.
E Lucas, não vamos dar uma bordoada em ninguém, não. Ah, mas tá na lista aqui, porque eu acho que eles têm uma lista de dar pancada. Tá na lista aqui que a gente tem que falar de fulano, de ciclano, tal, não sei o quê, da imprensa. Não, dessa vez não vamos fazer isso, não. Não vamos ser combativos na coletiva, não, porque o Náutico precisa de um pouco de fôlego. Mas sabe o que vai acontecer, Fred? Eu não disse que a gente tá gravando aqui na madrugada de quarta-feira. Sim. Vai ter a coletiva de Hélio nessa quarta-feira. Eu tenho certeza que o clima vai ser pesado, vai ser temperatura. Hélio é mais sem filtro ainda, assim. Hélio, É. eu ainda sinto o Guilherme mais Essa polido. coletiva, Atos, ela aconteceria ou ela é Acontecimento. uma consequência pós-desastre dessa coletiva de Guilherme? Não, ela acontece. Sempre antes do jogo tem uma Tá. coletiva de um dos Então é treinadores. só uma coletiva normal, Não, em tese. é normal. Porque- O Náutico está trabalhando a temporada toda dessa forma. Vai sempre ter uma coletiva de um dos treinadores 2 dias antes do jogo, na véspera do Certo, jogo. ok, o como jogador. todo mundo faz, né? Isso é padrão. Como todo mundo faz, não. Hoje em não dia- tá tão comum, não. não, Isso quer hoje dizer, em eu falei dia, todo não. mundo faz, depois fui voltando aqui Hoje a em fita. dia, não, inclusive, Fred, é raridade. inclusive, É. pronto. Então vou aproveitar até Lucas, que já trabalhou com comunicação de clube, porque isso claramente é uma decisão deles, tá? Sim, sim. A comunicação do Náutico, e quando isso foi resolvido, quando isso foi decidido, teve muitas críticas perante a isso, e eu não achei nada demais. Eu acho que o clube pode se moldar mais para o futebol. A comunicação do Náutico, Fred, sofreu uma mudança e eles remodelaram ali o departamento de comunicação do Náutico e colocaram isso de ter essas coletivas antes dos jogos. E eu pergunto, Lucas, isso é bom, isso é ruim? Porque nesse momento não está sendo legal. A decisão, eu imagino que a decisão tenha sido tomada com a intenção de aproximar mais, estar mais próximo, estar sempre falando. Há uma cobrança, uma demanda muito grande da imprensa de ver mais treino. Isso assim, tá ficando cada vez mais para trás, né? Não imagino que os treinos do Náutico sejam abertos, acho que não. Deve ter um ou outro perdido. Então, assim, você acaba compensando, colocando o líder de tudo ali para falar, que é Hélio. Ele deve falar um pouco mais até para quebrar isso. E, porra, a imprensa vem, acaba tendo a oportunidade de fazer perguntas. Só que no momento de crise, com a imprensa colocando mais o dedo na ferida e ele muito mais doído com tudo que está em torno dele e sem filtro, isso acaba ficando mais pesado o clima, né? Mas, de fato, é raro hoje em dia. Hoje em dia, o treinador fala pós-jogo e ponto. Foi quando eu falei acontece, eu fui mudando. Porque não lembro de. Na nossa época ali de cobertura. Era tal, regra. O treinador falava na sexta, antes do jogo, Isso, falava depois do jogo, depois se jogava na quarta, falava na terça de novo. Se falava muito, inclusive. Isso foi rareando. Hoje, basicamente, é pós-jogo e ponto, treinador. Perfeito, tá? Deixa eu passar por alguns pontos aqui pra gente ir amarrando a questão do Náutico. Quando a gente falou da sequência do Náutico, não estava na tela. O Náutico tem Ponte Preta fora, Ceará em casa, São Bernardo fora, que é um time de aproveitamento muito pior quando joga em casa. Botafogo nos Atlético e Botafogo nos aflitos, América Mineiro fora. É um recorte bem interessante, ele ainda continua aqui com Operário, Cuiabá, antes de chegar no Sport. Como o Operário deu uma crescida no campeonato, eu vou até antecipar uma parte mais crítica da tabela do Náutico a partir aqui da 28ª rodada contra o Cuiabá. Ou seja, o que a Atos falou faz total sentido. O Náutico precisa sustentar essa margem do Avaí ou até aumentar agora, tá? O Náutico não pode chegar na 28ª rodada a 4 pontos do Avaí, a 3 pontos do Avaí, porque ele vai correr risco de repetir esse universo que começa no jogo contra o Sport e que ele só voltou a ganhar na última rodada do campeonato. Por quê, tá? Fred? Aí quando chegar nesse cenário, lá na 28ª, como você colocou, aí o Avaí vai olhar, eita, eu tenho um América ali na frente, eu tenho uma Ponte Preta, eu tenho um Londrina, então é bom fazer os pontos agora. Isso. Perfeito, tá? E aqui a gente tem o gráfico, né, da campanha do Náutico, que chegou a ser segundo colocado, já com o campeonato Não, pô, bem isso é, lindo, né? não, pô, isso é 10ª. Veja, Náutico Sport, aquele clássico dos clássicos, em 30 de maio, aquilo valeu a liderança do campeonato, porra. Aquilo ali parece que foi. A gente tá falando do campeonato do ano passado, né? Isso. Atos, você se sentiu arrependido
com as palavras, depois das palavras de Dodô, você se sentiu arrependido? Você achou que Dodô mandou pelo menos uma frasezinha dessa direcionada pro senhor? Primeiro que não foi Dodô que escreveu isso, né? Não, claramente. Veja só, assim, com todo respeito, mas é um jogador que tem extrema dificuldade para poder se comunicar, linguagem falada ou escrita, e o texto não tem nenhum erro de português. Já começa então com a crase logo ali na primeira frase. Mas não foi ele. E, Ele meu bota amigo, sintonia, ele não sabe nem o que está acontecendo, sabe? Eu acho até preocupante, porque eu acho que ele vai ter dificuldade até de se alimentar lá na Coreia, porque, veja, tem que. Para saber aqueles 2 dedinhos de coreano, Cássio, não é fácil, não. A turma vai para país. 2 dedinhos de coreano. 2 dedinhos de coreano é difícil. Então, como é que vai fazer para poder dizer fome? Eu estou com fome, preciso comer. Mas tem Mas, Mac. Indo para o texto mesmo, Fred, eu acho que ele se enrola no texto, ele diz que cumpriu com todas as obrigações com o Náutico, aí ele diz que quando teve uma proposta, buscou o direito dele. Pô, e assim, tu tem contrato, pô. Então ele trata a ida no CNRD como algo comum e um direito dele. Não. Existe uma argumentação que ele barra. nunca pediu a rescisão, né? Que ele pediu ao Náutico a proposta, né? A contraproposta. E o Náutico não teria respondido, né? Acho que ele fala isso até que ele mandou fala por em algum e-mail, momento né? aí. Pra E um deixar jogador que está sem registrado. treinar, Fred, é difícil um jogador que está completamente afastado você receber uma notificação que você tem que pagar 800 mil e ainda oferecer um contrato de aumento para um jogador com o comportamento que Dodô tem. Ele achou o quê? Que o clube vai dar uma 100% de valorização financeira, que já era um salário alto, tá? Dodô ganhava na faixa de 130 mil reais. Aí tinha que supostamente cobrir a proposta do time coreano, que foi em torno de 250 mil, para ainda assim pagar 800 mil reais para o clube detentor do direito dele, que é o Coimbra, para ficar com 50% dele. Você faz isso quando você confia em quem está assinando um contrato com você. É uma relação de jogador com o clube é muito pró-jogador, tá? A legislação, Sempre. é muito tensa, porque é como se a legislação ela trata o jogador de futebol como se fosse o trabalhador assalariado. Desculpa, o trabalhador assalariado, ele é um ponto vulnerável na sociedade. Ele merece um pouco de atenção, porque senão ele é completamente amassado assim. Isso é um tabu que deveria ser mais debatido. Com certeza, com certeza. E eu acho que quando... Na verdade, o futebol está precisando discutir vários tabus, tá? bicho Um deles é a questão econômica da Série B. Eu acho que a Série E já está começando a ser sugado para isso também, que vai ter que só vai ter Flamengo e Palmeiras, tá? Então eu acho que o futebol brasileiro ele precisaria ser debatido, porque daqui a pouco, quando a gente for se dar conta, já era. A gente vai entrar numa crise muito grande, porque não é normal. 11 clubes da Série A tá devendo salário de alguma forma. Isso. 11 da Série A. Vi um dado recentemente que não engloba sempre salários, mas uns 8 é salários e uns 3 é questão de comissão, imagem, tal, alguns outros tipos de direito. Mas, enfim, voltando, ele coloca de uma forma, Fred, como se ele tivesse sido 100% correto, que se chegou uma proposta, supostamente o clube tem que cobrir e ele está buscando algo melhor para ele. Eu acho essa retórica muito fraca. Esse negócio de estar buscando uma situação melhor para ele, quando você tem contrato vigente, não consigo entender muito. Então quer dizer que se agora sei lá, uma outra emissora, um outro canal, a GOT chega aqui e faz uma proposta para Cássio para pagar 50 mil reais a Cássio. Ele não fica aqui um minuto, meu amigo. Quanto ato? 50 mil reais. Eu falei um valor que ele faz. Veja, quanto? 50 mil. Tem nem despedida, só tem a língua. Vou lá dizer, só tem a língua aqui. Vai chegar o e-mail para Fred assim. O que mais me deixa triste é ver algumas pessoas falando alguma... Então, eu acho isso, Fred, de cobrir a proposta. Eu não consigo entender essa linha de argumentação. Aí quer dizer que se o Real Madrid fizer uma proposta para qualquer jogador com contrato no Flamengo, o jogador tem que parar de jogar. Porque é algo melhor para ele. Isso é muito polêmico na questão com o Danilo do Botafogo, né? Que foi até aquela entrevista catastrófica daquele jogador comentarista que
sobre uma coisa que até se fala também, a operação do Sim. jogador é o jogador, não o clube. E assim, é um pouco disso, que era a escala do Palmeiras querendo Danilo e que se ele quisesse forçar, ia. Não dá pra ser dessa forma. Na hora que você você amarra um contrato. Mas isso é o que a gente vê demais, né? Então, mas acho que a mais o debate realidade tá sendo é isso. essa, né? Então, mas é uma realidade que é tipo, você não consegue ter segurança nenhuma. Ou quase nenhuma. É porque, por isso que a gente falou, tem um tabu aqui. Eu acho que realmente eu concordo 100% com o que o Atos falou. O jogador de futebol, hoje, ele tem o mesmo direito de um funcionário da Neoenergia, que está Inclusive para ganhar na rua adicional consertando de poste noite. de alguém que está construindo o carro, tá? De um arquiteto, de um médico. E é completamente diferente a relação. Sobretudo porque é uma relação em que coisas como aconteceram agora com o Dudu, com propostas para quebrar contrato, acontecem o tempo todo. Você não vê o gerente da montadora da Ford indo lá na Fiat dizendo, meu irmão, aquele cara ali que tá fazendo aquela roda, traz o cara para cá, tá? Você não vê isso, tá? Então, assim, existe muita proteção e quase que nenhuma proteção ao clube na relação com os jogadores. Eu acho que isso é um debate que a gente pode, inclusive, ampliar e trazer em outros programas, assim como também está na nossa pauta, aprofundar mais essa experiência do treinador ou dos treinadores superpoderosos do Náutico, né? Porque foi algo que no início do ano todo mundo estava achando que era por aí, menos interferência do executivo, e é algo que, com o Náutico, a gente aprendeu uma coisa. Em fevereiro é mais fácil do que em agosto. Claro. O desgaste, Sempre é, meu né? amigo, os problemas. Vê o caso do Dodô. Como é que quem cuida da negociação é o mesmo que escala? É tudo muito complexo. A É gente muito vai trazer complexo. convidados aqui. A gente vai fazer esse debate como ele merece, tá? Pra gente terminar aqui o Náutico, e junto com o Náutico, o raio-x da Série B, se foi tu que trouxesse esse jogador, Atos, é verdade? No NE45 tá dizendo que foi Atos, aí em primeira mão e tal. Não, o anúncio, né? O anúncio foi o 45, o 45, não, o O NE45 colocou NE45, lá, é. né? Colocou lá que o Insider abriu. O GE não costuma colocar, não, mas brincadeiras à parte, matéria de João Grilo. Eu já disse pessoalmente para João Grilo, não precisa dar crédito nenhum, não, porque realmente, até porque quando errar, não sou eu que tenho que cumprir com algum chefe, né? Mas o Náutico contratou aí o Danielzinho, ele que tava chamando atenção lá no Ipiranga, tá? É um jogador, um velocista que é um driblador, tá? Aquele jogador que pode sair pelos dois lados, o que é um pouco raro, às vezes. Hoje você encontra esses jogadores de lado que são mais para colocar na frente mesmo e tentar ganhar na velocidade. Ele não, ele tenta movimentar o adversário e é um perfil de jogador que é até comum no futebol, mas o Náutico não tem há muito tempo. Eu tava até tentando lembrar qual foi o último jogador com esse perfil que o Náutico teve. Foi Talicinho, que era insuficiente para a posição. E nem o Náutico nunca contou muitas vezes com o Talicinho durante a temporada. Só em alguns contextos, ele sobe, faz uma graça, depois desce. Mas eu acho que golfinho, é golfinho, é? É. Inclusive, agora ele foi lá para o futebol do leste europeu. E já chegou fazendo. Golfinho que sobe, faz umas gracinhas e volta, né? Não, já que tu falasse isso, o Talicinho foi jogar no time, não sei o nome do time, não. É aqueles futebol marginais ali do leste europeu. Ele fez 2 gols na sua estreia. Entrou no jogo, fez 2 gols. Qual time? Breguens. De onde? Cadê? Breguens é da... Campeonato esse aqui, pô. Segue aí, eu vou descobrir. Segue aí. O GeoGuess aqui não foi muito bom, não. E eu gostei que o narrador, assim, indo ao delírio com ele. Thalisson. Eu fiquei logo pensando, Áustria. pô, aqui no... na Áustria, mas não é Série A. Não é marginal, não. Não é marginal, Segunda não. liga, Pelo contrário, tu segunda não sabe liga. nem o que significa marginal por lá. Segunda liga da Áustria. Segunda divisão da Áustria. Segunda liga. Enfim,
Mas eu acho que é um jogador... Tá essa hora ele acordando, caminhando pra treinar, passando por um concerto de música clássica na praça. E apanhando. um bom lugar pra viver, né? Não podemos negar. Deve ser. Danielzinho que é daqui, né? Olhei aqui, já passou em Central, Veracruz, Salgueiro, Porto, de Jaboatão dos Guararapes. Tá voltando às Isso. origens. Se eu levar o computador aqui agora a 20 metros ali, eu já tô em Jaboatão. Então, próximo. Por isso que ela te deu o furo aí, Danielzinho. Mas é um jogador que, veja, tende a ajudar, Fred, por 2 motivos. O Náutico não tem ponta no time, tá? Tem um lateral direito jogando de titular e também pelo perfil e também pelo fato dele tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. Eu acho que o Náutico precisa de jogadores assim, que estejam bem no presente momento. 3 Se não gols se e 4 recuperar- assistências, né? Se não se recuperar jogador... Tem hora que no meio do campeonato não adianta você tentar recuperar ninguém não, velho. Traz o cara que tá bem no momento, que a tendência é continuar. Calma, Maranhão foi isso, né? Isso. Ele Calma, vem né? Foi bem da Série exatamente D e isso. continuou. Eu gosto muito desse perfil. Eu faria, inclusive, Atos, você falou pro Náutico, mas acho que cabe pra todo mundo. Nesse momento da temporada, eu traria 2 ali pra resolver e 2 que estão jogando bem na divisão abaixo. Ou 2 divisões abaixo, que seja o caso. Porque os caras estão no Estão em atividade, melhor né? momento técnico de confiança deles, pô. Calma, Maranhão O é de fato um Vitória- exemplo. O Vitória... Pronto, eu fiz tanta crítica a Guilherme, eu vou dar uma ponderada nele. Guilherme, ano passado, eu consegui essa informação na época, tá? Ele em outubro, não, a Série C ainda estava acontecendo, foi setembro, na reta final da Série C. Ele mapeou René. Sim, que Fred. foi bem na portuguesa. Foi né? o que Vitória fez, Isso. pegando um jogador que estava muito bem na Série D no São José. E a gente tá vendo aí René. Pô, É. quanto não deve estar valendo René agora na mão do Vitória, pelo amor de Deus. É isso, tá?